Bora lá, professor. Bom, antes vou fazer a chamada aqui rapidamente para depois colocar a aula, né? Então vamos lá. Edgar. Edgar, presente. Ok. Eric. Acho que não veio. Esther. Presente, professor. Ok. Ezequiel. Presente. Ok. Guilherme Ryan. Presente, professor. Ok. Gustavo Antenor. Hudson. João Paulo. João Victor. José Inácio. Presente. Ok. Laura. Lucas Mateus. Luiz Henrique. Mateus Dias. Presente. Ok. Luiz está presente, professor? Luiz Professor, Henrique. João Isso. Victor. Já, tá bom. João Victor e Luiz Guilherme, tá bom. Natália, Luiz Henrique. Presente. Guilherme, não. tá bom. Natália, ok. Pedro Gabriel, Presente, professor. ok. Pedro Victor Campos Luz, Presente. Pedro Victor de Oliveira, Presente, professor. ok. Keren, Presente. Tátila, Victor Augusto, Vinícius Gonçalves, Presente. Victor Cavalcante. Presente. Bom, quem entrou agora? Laura, Eu, professor, Cássio. 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 Você entrou agora só nesse segundo horário, né, Cássio? Foi, professor. No primeiro eu não consegui assistir. Tá. Porque aqui, inclusive, não está na minha lista, vou atualizar depois, provavelmente você fez a matrícula depois, né? Foi, fiz a matrícula depois. Tá. Então, mas tudo bem, tem duas presenças pelo menos hoje, né? Tá? Eu depois coloco aí, vou imprimir outra, porque nessa lista aqui eu tenho, seu nome não estava ainda, mas já coloquei aqui. Professor, também estou presente, Tátila. Tá bom, Tátila, ok, Tátila. Professor, Mais alguém? eu não acabei de entrar. Lucas Mateus, tá bom. Ok, quem mais? Gustavo Antenor, por acaso entrou? Não. Hudson? Agora está entrando Gustavo Antenor. Está faltando só o Hudson. Victor Augusto? Não entrou também. Tá bom. Bom, pessoal, então vamos começar um pouco de matéria aqui, para ele já nos introduzindo aí no método dos deslocamentos. Então vamos ver primeiro algumas definições. Vou colocar aqui na tela para ir falando sobre isso. Tem algumas pequenas mudanças, vamos dizer, em relação à nomenclatura de uma estrutura, mas a maioria dos conceitos que a gente utiliza são os mesmos que a gente utiliza em teoria das estruturas, em isostática também. Tem mais um aqui, então. Estão vendo todos aí a tela? Sim, professor. Ok. Aqui tem uma simplificação que a gente faz
análogo ao que a gente faz em teoria das estruturas 1, que é o seguinte, né? Na maioria dos casos, as estruturas são resolvidas considerando-se apenas os deslocamentos provenientes da flexão. Como o método de deslocamentos ele está baseado em deslocamentos, né? O próprio nome diz, né? Método de deslocamentos. Nós consideramos apenas os deslocamentos provenientes da flexão. Ou seja, os deslocamentos provenientes da força normal, da força cortante, a gente despreza. Não é que não existam, né? Eles existem, mas a gente despreza porque eles são muito menores em relação aos deslocamentos provenientes da flexão. É comparado com a teoria 1, podemos dizer o seguinte, né? Quando a gente faz a formação do método de esforço, a gente se baseia na energia de formação, né? Vocês devem estar lembrados. A energia de formação devido ao momento fletor é a que predomina numa estrutura, em vigas, pórticos, por exemplo, aqui estamos falando, a maioria das estruturas seriam esses casos aí, vigas, pórticos, né? Então, nesse caso, a energia de formação, a gente vê em teoria 1 que ele dá em torno de um 96, 97% mais ou menos do total da energia, restando apenas 3 a 4% para a normal e a cortante, né? A energia da normal e da cortante. Então, por esse motivo, a gente acaba desprezando essas energias da normal e da cortante. Aqui também a gente segue o mesmo caso, né? A gente vai pegar apenas os deslocamentos provenientes da flexão. Por quê? Porque os outros deslocamentos são muito menores, na mesma proporção assim, que podemos ver em relação à energia de formação vista no método de esforço. Por esse motivo, a gente pode desconsiderar. Essa simplificação que a gente faz aqui nos leva à seguinte também simplificação. No caso das estruturas, né, as barras vão se curvar devido à flexão, claro, a gente sabe que elas se curvam, né? Mas nós vamos desprezar a variação dos seus comprimentos. É claro que uma barra, quando não é verdade isso aqui, né? 100% verdade não é. Se ele se curvar, o comprimento provavelmente vai aumentar, né? Mas esse aumento a gente aqui despreza. Por quê? Porque eles são muito pequenos, de tal forma que a gente pode considerar que o comprimento continua sendo o mesmo, certo? Isso aí não vai atrapalhar em nada, vamos dizer assim. Né? Então, essa aí seria a simplificação que a gente tem aqui no método dos deslocamentos. Os comprimentos vão permanecer constantes, podemos dizer assim, embora haja as barras, eles se curvem, né, devido à flexão, nós vamos considerar os comprimentos constantes, certo? Essa aí, então, uma primeira simplificação que a gente coloca. Tem mais alguém entrando aqui? Bom, em relação, por exemplo, à nomenclatura dos vínculos, né, que a gente usa, engaste, apoio fixo, apoio móvel, rótula, tudo isso aí continua sendo vamos usar da mesma forma, com os mesmos nomes, os mesmos símbolos que a gente usava em teoria 1 em isostática. O que nós vamos introduzir aqui agora vai ser os seguintes termos, barras e nós. Essas barras vão ser barras rígidas e os nós vão ser também nós rígidos. Por que nós rígidos? Porque a gente não pode confundir com os nós das treliças, né? São diferentes, que a gente usa em teoria 1, né? Em isostática também. Enquanto que, por exemplo, em teoria 1, a gente usava o termo de chapa, né? Aqui, por exemplo, seria só uma chapa, um engaste e um apoio fixo. Aqui nós vamos dividir em barras. Então, eu tenho uma barra, por exemplo, AC, barra AB e a barra BD. Observando que cada barra vai ter sempre dois nós, né? Um no início, outro no final, para poder definir a geometria dessa barra. São barras retas, né? Se por acaso eu quero formar um pórtico, eu vou formar com essas barras. Então, teria uma barra AC, AB, BD. Com essas três barras e esses quatro nós, eu consigo
ter a geometria da estrutura. Então, acaba que esses nós aqui, que a gente chama nós rígidos, né, das barras, elas vão formar a geometria da estrutura. Se eu quiser criar outros nós aqui, seria o número mínimo, né? Se eu quiser criar outros nós aqui nas partes centrais dessas barras, não tem problema. Posso colocar mais de um nó entre A e B. É só depender de nós. O único problema que vai surgir é que em cada nó, a cada nó que a gente introduza, vamos introduzir também mais incógnitas, certo? Porque a gente tem que lembrar que esses nós deverão ser travados para obter um sistema principal. Então, quanto maior quantidade for os travamentos, mais incógnitas nós vamos ter. Então, isso aí, do ponto de vista prático, não compensa, né? O que temos que fazer é trabalhar com o número mínimo de nós, o número mínimo de barras também, consequentemente, né? Então, aqui, por exemplo, esses 4 nós, eles já definem completamente a geometria da estrutura, não preciso mais. Quando que vou precisar? Nós vamos ver um pouquinho mais para frente, de acordo com a nossa conveniência, com a nossa necessidade, nós vamos poder criar outros nós, certo? Mas se a inércia, por exemplo, está mais relacionada com a inércia for constante entre os nós A e C, por exemplo, não tem motivo para criar outros nós. Esses 2 nós já atendem bastante bem. Se eu criar outros nós, né, nessa estrutura, por exemplo, ele não vai afetar os resultados finais, eles vão continuar sendo os mesmos, os diagramas vão ser os mesmos. O único problema vai ser que vai dar mais conta para fazer, né, mais trabalho para fazer. Então, esse vai ser sempre a nossa vamos dizer, a nossa intenção, né? Trabalhar com o menor número de nós, já que mais nós apenas vamos criar mais incógnitas, portanto, mais equações. O sistema de equações vai acabar sendo maior. Inclusive, nesse caso desse balanço aqui, vocês observam aqui um balanço, não é criado outro nó. Precisaria um outro nó aqui colocar, por exemplo, A, B, C, D, E, por exemplo, a gente poderia colocar, né? Porque para que aqui seja uma barra, eu teria que criar um outro nó. Vou chamar aqui o nó E, por exemplo. Vou escrever aqui, certo? E aí teria quantas barras? 1, 2, 3, 4 barras, certo? E quantos nós? 5 nós. Aí esse nó depois vai ter que ser travado também, vai introduzir mais 2 incógnitas. Cada nó provavelmente vai sempre ter provavelmente 2 incógnitas a mais, porque nós temos que trabalhar tanto a rotação quanto a translação. Isso aí nós vamos ver já logo. Então, o que nós vamos fazer? Nós não vamos criar esse nó para que nos dê mais trabalho, nós vamos deixar assim livre esse nó. Mas se tiver uma carga aqui nesse balanço aí, na extremidade do balanço, essa carga pode ser levada para o apoio A, através de uma carga equivalente, não é que nós vamos mover essa carga, a carga vai continuar na extremidade do balanço, mas nós podemos pegar a carga equivalente dessa carga concentrada, como já fizemos em teoria 1, em mecânica também, né? Se eu levar uma carga para uma outra posição, ele vai a carga mais um momento, né? Aqui, esse momento seria dado por a força aplicada vezes essa distância aqui do balanço. Isso aí nós vamos ver também mais depois. Então, isso aí pode ser contornado, então não precisaríamos criar necessariamente esse balanço como sendo uma outra barra e um outro nó, né? Então, fica mais fácil de resolver com menos incógnitas, né? Então, mas se eu criar, por exemplo, aqui mais um nó em cada barra, aqui na parte central, aí teria aqui A, B, C, D. Aqui teria um outro, né? Vamos supor E, né? Opa. E. Aqui teria outro no meio F, por exemplo. E aqui outro G. Aí nós vamos ter, ó, quantos nós? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nós. E quantas barras? 1, 2, 3, 4, 5, 6 barras.
fazendo dessa forma, com todos esses nós, todas essas bases, o resultado vai ser o mesmo. Então, para que eu vou fazer, né? Só para me dar mais trabalho? Não, nós não vamos. Só quando for necessário. Vai ter casos onde vai ser necessário criar um nó, certo? Especialmente quando muda a inércia, a partir da metade para cima pode mudar a inércia, aí é interessante criar um nó. E tem outros casos onde a gente também pode criar aí por conveniência nossa, né? Mas se não for isso, é só usar o número mínimo. Então, aqui, o A e o B, nós vamos chamar de nós. Os 4 nós são A, B, C, D, né? Só que desses nós, o A e o B são chamados de nós rígidos internos. Por que internos? Porque eles vão estar ligando 2 ou mais barras rígidas. Reparem aqui, ele liga 2. O balancinho a gente desconsidera, certo? Toda vez que a gente for olhar um balanço, a gente vai supor que não existe. Mas é só supor, não é para tirar o balanço. Tem um aluno ele apaga esse balanço aqui. Não, não é para apagar, o balanço está lá. É só desconsiderar. Então, os nós A e B ligam 2 barras. O B também liga 2 barras aqui, olha. Então, que 1, 2, né? Por isso, pode ser 3, 4, 2 ou mais barras rígidas. Então, ligando, aí vai ser chamado de nó interno. E os nós C e D, reparem que eles ligam apenas uma barra. O D também, uma barra. Aí, esses nós vão ser chamados de nós rígidos externos, certo? Não é porque tem vínculo aqui, não tem nada a ver isso aí, tá? E reparem que se aqui fôssemos criar aqui o nó E, esse nó E seria um nó externo. E não teria vínculo nenhum, certo? Então, não é por causa do vínculo, é porque ele está ligando apenas uma barra. Então, temos 3 barras rígidas, 4 nós rígidos, dos quais 2 são internos, A e B, e 2 externos, C e D. Bom, essa é a nomenclatura básica, então. A gente, então, vai trabalhar aqui com barras rígidas e nós rígidos. Normalmente, depois, com o decorrer do tempo, a gente fica falando só barras e nós, porque a gente já sabe que são rígidos, tanto os barras quanto os nós, né? Mas sempre tem que lembrar isso aí, tá? São barras rígidas, nós rígidos, para não confundir com as barras simples, que apenas transmitem forças normais. As barras rígidas são barras que transmitem todos os esforços solicitantes, né? Força normal, cortante, mão, retor, tudo mais. Um primeiro conceito aqui, a de deslocabilidade interna. O que é a deslocabilidade interna? É dada pelo número de chapas necessárias para impedir os deslocamentos angulares, ou também a gente chama de rotações. De quem? Dos nós rígidos internos, certo? Da estrutura. Ou seja, essa deslocabilidade interna, que a gente vai chamar DI, é igual ao número de nós rígidos internos da estrutura, né? Porque se eu vou trabalhar só os deslocamentos angulares dos nós internos, ele acaba sendo igual ao número de nós internos, né? O que são essas chapas necessárias? São elementos fictícios, não existem, né? São uns elementos quadradinhos, são umas chapinhas, que a gente vai colocar aqui nos nós internos para impedir que eles girem, né? Que tenha rotação. Então, colocando nessas chapas, a gente vai impedir que esses nós tenham rotação, ou deslocamentos angulares também, que a gente chama. Então, o número dessas chapinhas, ou o número de nós internos, que é a mesma coisa, vai ser a deslocabilidade interna. Tenho aqui uma observação. Se por acaso o A ou o B for uma rótula, o A ou o B, onde está a rótula, vai ser um nó interno ainda, mas por ser rótula, ele não vai entrar na deslocabilidade interna. Ou seja, mesmo sendo um nó interno, nós não vamos travar a rotação da rótula. Ela fica livre, ok? Porque senão ele perde as características dela, que são justamente que a rótula permite a rotação naqueles pontos, né? Então, toda vez que tiver uma rótula interna, a gente não vai travar ela, mesmo sendo interna, né? Já os demais nós internos, a gente vai travar. Então, são excluídas as rótulas aí.
Exemplos. Aqui, por exemplo, vamos ver se alguém responde aí para nós. Quanto seria a deslocabilidade interna aí? Alguém pode responder? 4. 4. Alguém discorda ou alguém concorda? 3. 3. Alguém concorda, discorda? Também acho que é 3. 3. 3, professor. Foi qual? Ah, é 3. 3 Quais seria? Hã? Seria 3, então? Sim, 3. Não. Vamos ver aqui. Esse nó, por exemplo, liga apenas uma barra, então não é interno, certo? Esse aqui também não é. Aqui, o balanço, como já sabemos, a gente desconsidera esse balanço, né? Então, esse nó estaria ligando apenas uma barra. Portanto, quantos nós internos tem aí? 2, professor. Só 2. Exatamente. Aqui 1 e aqui 2. Então, vou só trabalhar esses 2. Lembrem sempre, toda vez que tiver o balanço, a gente vai desconsiderar esse balanço, certo? Então, esse apoio aqui, ele vai ser ligado apenas a uma barra. Esse aqui é desconsiderado. Então, teríamos 3 nós externos e 2 internos, total 5 nós, dos quais esses 2 aqui são internos, né? Então, como que a gente vai fazer? Nós vamos trabalhar da seguinte forma, aqui nós vamos colocar essas chapinhas, certo? Vocês podem usar uma outra cor, inclusive, aqui a gente, como está tudo preto, né? A gente coloca essas chapinhas aí nesses nós para impedir a rotação. São elementos que não existem, né? São fictícios, mas a gente vai usar para resolver a estrutura. Então, deslocabilidade interna, 2. Ok? Mais um exemplo. Aqui já está pronto. Olha, aqui já coloquei os 2, né? Aqui, por exemplo, a deslocabilidade interna seria só 2. Aí, mas quantos nós internos tem? Nós internos são 3. Aqui seria 1. O balancinho não conta, certo? Então, 1 está ligando 2 barras. Aqui seria 2. E aqui seria 3. Esse aqui está ligando, inclusive, 3 barras, né? Só que desses 3 nós internos, um deles é o rótulo. Então, esse aqui não entra. Portanto, a deslocabilidade interna vai ser só 2. Então, eu vou trabalhar esse nó e esse nó aqui. Ok? Bom. Essa parte da deslocabilidade interna é a parte mais tranquila, porque é só saber quantos nós internos tem, ver se nenhum deles é rótulo, e é só trabalhar, como nesse caso. Professor, Pois não? eu entendi esse caso aí da análise das estruturas. O que eu não consegui compreender muito bem foi aquele texto inicial, a introdução, com o que ele se compara, no caso. A chapas necessárias para impedir o deslocamento angulares. Tem. Os deslocamentos angulares são chamados também rotações, né? Eles vão girar ali, nesses pontos aí, devido a quem? Devido às cargas, né? Vão fazer com que girem aí. Essa barra e essa barra que vão estar ligadas ao nó A vão se deslocar, portanto, esse nó A ele vai girar, certo? Por quê? Porque as barras vão se curvar, então se a gente colocar essas chapinhas, vai impedir essas rotações. Compreendi, agora compreendi, tá? professor. Obrigado. Okay? Então, claro que essas chapinhas não existem, como falei, né? Mas a gente vai travar elas, assim como no método de esforço, por exemplo, a gente tira algumas reações, né, para formar o sistema principal. Essas barras vinculares que a gente retira, isso aí também não existe também. A gente tira da estrutura real, né? Aqui nós vamos fazer o contrário, nós vamos travar a estrutura. Então, isso aqui também é fictício, mas a gente serve para resolver. Né? Uma vez travada a estrutura, depois completamente, está faltando ainda, né? Nós vamos formar um sistema principal também para resolver pelo método dos deslocamentos.
O próximo assunto, nós vamos ver hoje, vou deixar para a próxima aula, porque nós vamos terminar sempre um pouquinho antes para dar tempo para vocês perguntar, tal, vai ser o caso da deslocabilidade externa. Só adiantando um pouquinho aqui, o que vai ser a deslocabilidade externa? Esse aqui é um pouquinho mais longo aqui, por isso nós vamos deixar para a aula que vem. No caso da deslocabilidade externa, a gente vai chamar DE, certo? Vai ser dada pelo número de apoios móveis ideais necessários para impedir deslocamentos lineares, ou seja, translações. De quem? Dos nós rígidos da estrutura. O que vai acontecer? Se tiver aqui algumas cargas, esses nós aí da estrutura, eles tendem a se deslocar linearmente, ir para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo, tal, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai travar esses deslocamentos lineares. Como? Colocando um apoio de primeiro gênero. Esse apoio aqui, a gente chama, né? Apoio móvel. Apoio de primeiro gênero. Mas vai ser um apoio fictício também. Aonde? Na direção que ele estiver tendo o deslocamento linear. Ok? Isso aqui nós vamos ver na aula que vem. Precisa ter um pouquinho mais de atenção aqui para a gente observar bem, né? Esses deslocamentos dos nós. Das rotações é mais tranquilo, da deslocabilidade interna é tranquilo, porque só acaba caindo ao número de nós internos. Já nesse caso aqui, poderá ser qualquer nó, certo? Temos que observar, e para isso a gente tem uma fórmula que a gente usa. Eu vou mostrar aí depois como que a gente usa essa fórmula para calcular a deslocabilidade externa. E ele vai nos dar o número de apoios que a gente tem que colocar, porque essa é a definição da deslocabilidade externa. É o número de apoios móveis ideais, né, para impedir os deslocamentos lineares ou translações dos nós rígidos da estrutura. Então, a gente trava as rotações e a gente vai travar também as translações, ok? Bom, pessoal, se vocês têm mais alguma pergunta, estou aí pronto para responder. Professor, a respeito da apostila que o senhor colocou lá no plano de aula, plano que seria disponibilizado, apostila de exercícios. São exercícios, eu vou ir passando aí aos poucos. Ah, tá. Então, mas a cada aula você vai passar um pouquinho, não tem um... Isso, exatamente. Desse assunto, como a gente não terminou ainda, hoje não vai ter. Na próxima aula eu já vou passar, porque na aula que vem nós já vamos chegar até o grau de hipergeometria, aí já vai ter exercício para calcular o grau de hipergeometria. Esses deslocabilidade externa e interna, ele faz parte do cálculo do grau de hipergeometria, certo? Então, na próxima aula eu já vou passar uma primeira lista para vocês poderem ir fazendo os exercícios. Hoje, como estamos iniciando, né, vai ser um dia mais assim, de adaptação, vamos dizer assim. Na próxima a gente já vai começar a pegar mais firme, ok? Tudo bem, obrigado. Nada. Bom, pessoal, então, hoje nós vamos ficar por aqui e a aula que vem a gente continua com esse assunto. Eu vou deixar depois no grupo o plano de ensino, que quem quiser dar mais uma olhada, tal, guardar, rever, tal, para vocês dar uma olhada, né, na avaliação, na bibliografia, etc. Ok? Então, hoje ficamos por aí e a aula que vem continuamos. Até mais, professor. Obrigado. Obrigado a todos. Então, boa tarde e até a próxima aula. Até. Obrigado, professor. Até a próxima aula. Até mais. Tchau para vocês. Professor, obrigado. Com relação à chamada, entrou depois eu e mais uma pessoa. Tá. Quem que você... qual que é o nome? Victor, né? Eu, Vitor Augusto. A pessoa que entrou também eu não percebi qual que era. Victor Augusto? Deixa eu ver aqui. Sim. Opa, é bem você ter me lembrado. Tá vendo aqui? Já estava com falta. Isso, sempre me lembrem, tá? Quem mais? Por que, professor? Entrou mais alguém, mas eu não reparei quem era. Se alguém lembrar. Deixa eu ver aqui. Hudson. Não, Hudson não voltou, não. Os demais estão presentes. Todos que entraram na primeira estão na segunda. O Cássio só entrou na segunda, então está aí também. Os demais estão aí, tá bom? Os outros não viram mesmo. A Laura não apareceu. Eu acho que foi ela que entrou no segundo. Ué, mas cadê? Não entrou? Acho que ela saiu já. Saiu bastante. Porque na primeira não tinha entrado aqui. Ou não falou nada. Eu chamei 2 vezes, né? Laura.
Não chamou. Professor, só uma Oi. pergunta. Você vai manter o método que você usou em teoria 1? Que você, no final de toda a aula, você disponibiliza lá o material que utilizou para poder revisar e tudo mais? Sim, claro. Perfeito. Sempre assim. Hoje já vou colocar desse assunto, embora não tenhamos abordado ainda, já vou colocar, inclusive, tá? Beleza. Depois, todo o que a gente for abordar, eu sempre coloco no grupo, né? Tá bom? Fechou, então. Ok. Hudson também não voltou, então ficou só com duas. João Paulo Lopes não apareceu. Eric também não apareceu. Os demais estão presentes, pelo menos alguns em duas, né? Tá bom? Então seria isso aí. Ok, professor. Obrigado. Até mais. Então, até mais. Tchau para vocês. Boa tarde a todos. Boa tarde.